Aos alunos do TCC 2, sejam bem-vindos. Agora nós vamos para a parte da atividade 1, em que nós vamos fazer ela em 2 vídeos. Nesse primeiro vídeo, abordaremos a parte da introdução. No segundo vídeo, abordaremos a parte do capítulo 1. Então, a atividade 1 de vocês, seguindo o manual, ela é composta pela introdução e pelo capítulo 1 e as referências também. Então, nessa introdução, tem que ter tema, objetivo, metodologia, justificativa e a estrutura do trabalho. Voltando para o nosso arquivo do Word, e aí a gente desce lá na parte da introdução desse arquivo que já está montado e organizado, com poucos detalhes aqui. A gente segue o sumário. Então aqui vai ser modificado. Nós vamos fazer a introdução e o primeiro capítulo. Nesse vídeo, somente a introdução. Chegamos à introdução. Para nós mantermos toda a estrutura, vou salvar esse arquivo como revisão 2. Antes de entregar, eu tiro essa revisão. Então aqui eu tenho a parte da introdução. E aonde que eu vou buscar isso? Então vamos só ler aqui. Algo importante que a gente tem que ver é que a introdução tem que ter 5 a 6 parágrafos e o parágrafo ter no mínimo 5 linhas. Né? Então não faça parágrafos com menos de 4 ou 5 linhas. 4 linhas se ele tiver muito bom. Mas vamos colocar um padrão, 5 linhas no mínimo. Tem que lembrar que aqui nós temos uma monografia, tem que primar pela exposição de um texto dissertativo, coeso, e lembrar que tem que estar na terceira pessoa. E aí ele já dá aqui também, essa proposta, umas ideias do que tem que ter nesses parágrafos aqui. Então, no primeiro parágrafo deverá contextualizar o tema previamente aprovado em projeto. Então aqui você vai contextualizar o tema que já foi aprovado lá no projeto. A partir do segundo parágrafo, você desenvolverá a justificativa, onde mostrará a importância. Então vamos lá para o texto, e aí eu vou digitar a parte de contextualização, tem que apresentar. Precisa apresentar aqui no segundo parágrafo a justificativa. No terceiro parágrafo, apresentar o problema da pesquisa. Então, problema da pesquisa. O problema de pesquisa definido pelo próprio autor é formulado através de uma pergunta. No quarto parágrafo, apresentar os objetivos gerais e o objetivo específico. Desenvolvendo um texto de forma fluida e conexa. Não utilize modelos e tópicos da introdução. Então, lá no projeto, para apresentar os objetivos específicos, nós utilizamos os tópicos. Nesse momento, nós vamos usar tudo um texto contínuo. E daí, nós temos aqui o último parágrafo, que contempla a exposição da metodologia. Lembre-se, seu trabalho é uma revisão de bibliografia, então uma revisão bibliográfica, na qual traz um texto dissertativo exploratório. Nesse momento, pode ser interessante apresentar quais são os principais autores ou corrente que seu texto dialogará. Então, a gente tem que trazer aqui, nesses sentidos, nada mais nada menos que a metodologia que foi escrita no TCC1 de forma mais simples, não com muitos detalhes, é um parágrafo só. Para quem fez um parágrafo lá, beleza. Para quem fez mais, precisa reduzir. E aqui também apresentar os autores principais que foram utilizados. Então, voltando ao nosso texto, último parágrafo, metodologia. Algo que está me chamando a atenção, que está escrito aqui, é do trabalho com estrutura lógica e linguagem adequada, respeitando a regra
show. Ah, tá, o desenvolvimento geral do trabalho. E aqui a gente tem que desenvolver de forma geral, respeitando bem as regras ortogramaticais, citações e pronto. Então nós temos aqui uma estrutura com 5 parágrafos. Então vamos lá no TCC 1 e aí vocês vão ver que é só copiar e colar. Pega a última atividade que você fez, TCC 1. Aqui eu tenho a introdução, que isso aqui é nada mais, nada menos que um contexto, né? Então, esse primeiro parágrafo aqui, eu falo bastante desse contexto dele. Ó. Normalmente a gente já faz esse contexto no primeiro parágrafo. E aqui esse contexto, a partir do momento em que os trabalhos escravos deu espaço ao empregador salarial, os registros começaram a ser mais usuais, e etc, etc e tal. Então, esses 2 primeiros parágrafos tem muito a ver com o contexto. Lembra lá no TCC 1 que o primeiro parágrafo você justificava, apresentava a pesquisa, e aí você fazia um contexto geral dele aqui. Então vou copiar todos eles, esses 2, porque o último aqui pode ser também os 3 parágrafos. Copia toda a introdução, vai lá no seu contexto e cola ele aqui. Opa. Copia e cola. Precisa ter um parágrafo só, e esse parágrafo tem que apresentar no mínimo 4. Então, a gente pode juntar aqui o primeiro com o segundo. Você pode juntar 2 parágrafos bons, e esses 2 parágrafos precisam trazer informações importantes e relevantes e não ser redundante. Então eu vou deixar esse último parágrafo aqui para fazermos a problemática. Então fica atento aí que você pode ir fazendo esses recortes no seu trabalho. Então, ó, vamos lá agora no TCC, a gente vai fazendo esses recortes. Problema. E colo ele para cá. Deixa eu voltar aqui, deixar assim. Vou escrever aqui, ó, contexto. Voltar os parágrafos como estavam. Justificativa. Vai lá no seu TCC, pega a justificativa, lá no trabalho 1, pega a justificativa, cola a justificativa aqui. Tem que ter um problema, pega o seu texto, sobe um pouquinho de novo, copia o problema. Tudo aqui é questão de Ctrl C, Ctrl V agora. Objetivo geral, objetivo específico. Objetivo geral, objetivo específico, copia, cola. Não esquenta a cabeça com essa formatação. E por fim, a metodologia que está lá no final. Lá no finalzinho, capítulo 5, você copia e você cola. Agora, nós vamos fazer uma readequação. Então, contexto, né? O que está colocando isso em ordem em si? Então, eu vou aqui no primeiro parágrafo. A partir do momento em que o trabalho escravo deu espaço ao assalariado, diarista, os registros começaram a ser mais usuais nas organizações. Com a consequência da globalização e capitalismo, a contabilidade tornou-se essencial, o que viabilizou e visou, ao longo de todos os anos, a segurança da informação dos investimentos realizados pelas empresas. O avanço tecnológico viabilizaram competitividade e a necessidade de informações assertivas o mais rápido possível. E aí a gente vai lendo, né? Aliando a contabilidade, e aí a gente vai lendo e vai verificando o que faz sentido nessa contextualização. Então, esses 2 parágrafos aqui, para a gente poder manter as 5 linhas, eu mantenho esses 2 parágrafos. E aqui a gente já fala dos indicadores financeiros, né? São utilizados pelos gestores, etc. e tal. Essa questão eu posso trazê-la como uma problematização. Se vocês repararem, o parágrafo do problema ele está só com 1, 2 linhas. Se eu trouxer já esse tema aqui, esse parágrafo aqui, para ele já não ser tão direto aqui, o primeiro item, ele pode vir aqui problematizando.
Então eu venho falando que os indicadores financeiros são utilizados pelos gestores de modo a obter eficácia em suas análises. E aí a gente traz esse primeiro parágrafo e coloca a pergunta. Assim, a presente pesquisa visa responder ao seguinte questionamento. Dá 2 pontos e junta a pergunta com o parágrafo. O problema da pesquisa já foi feito. Vamos para o próximo, que também é só fazer, copiar e colar. O próximo parágrafo é o objetivo geral. Então ele já está alinhado aqui, porque nós vamos falar isso aqui, ó. Para obter resposta, não precisa. Temos como objetivo geral compreender as contribuições dos indicadores financeiros na tomada de decisão dos gestores. Para alcançarmos esse objetivo geral, os objetivos geral, temos os objetivos específicos. E aí você apresenta cada um deles. Após esse sinal de ponto e vírgula, você coloca sempre letra minúscula, não precisa ser letra maiúscula. Ok, seleciona o texto, é Arial 12. Então já fiz aqui quase toda a parte. E por fim, a metodologia. Então do mesmo jeito que estava lá, não precisa mudar. A única coisa que você vai verificar é o tempo, isso aqui é importante, e os principais autores nesta pesquisa, ou melhor, são. E aí você vai citar esses autores, somente o sobrenome e somente o sobrenome e o ano deles, ok? Então você pode citar, por exemplo, Martins, como que não está dentro do parênteses, Martins 2020, Silva 1998, e assim vai indo, ok? Repara bem que às vezes pode estar no verbo do passado, porque lá quando você fez o projeto você falou que seriam, né? Então os métodos utilizados, repara bem isso, para a realização dessa pesquisa foi, vamos ficar atento a isso, utilizado foi a pesquisa bibliográfica, para tanto serão utilizados, para tanto foram utilizados livros. Se você não utilizou livro, então não coloque. Se você não utilizou nenhum trabalho científico, então você não coloca. Lembra que artigo é trabalho científico, pelo amor de Deus. Repositórios digitais. Você também tem a opção de verificar sites e sites confiáveis. O que são sites confiáveis? Sites confiáveis são sites de conselhos, são sites próprios do... Se você colocar sites confiáveis, você coloca uma vírgula e tira esse E daqui, ok? Então, se lá tiver aquele sites confiáveis, você coloca a vírgula. Sites confiáveis são sites de conselhos, sites de reportagem que o conselho aprova, tudo isso. Sempre observa se tem alguma coisa no passado, porque agora já é presente. Então, a justificativa, a gente entra nela agora, deixei para o final. Aqui a justificativa, a gente pode pegar só os 2 primeiros parágrafos, porque o terceiro parágrafo ele fala para a sociedade e para as empresas. Então a gente foca só mesmo nos 2 primeiros parágrafos. Juntou, uniu, terminou a sua introdução. Já não tem mais nada que você apresentar. 1 parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos, 4 parágrafos, 5 parágrafos. Todos os parágrafos com o mínimo de quantidade de linha. Então aquilo que você escreveu bem lá atrás, agora se encaixa perfeitamente aqui. Então a questão toda é você não ter medo, não ter receio. E você viu aqui que com 15 minutos explicando, a gente consegue apresentar
como fazer e fazer corretamente, porque você já fez ele lá atrás. O próximo vídeo eu vou estar abordando agora a questão do capítulo 1 no próximo vídeo, e vocês façam com calma. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca nos comentários, pergunte, questione, deixe alguma sugestão, um vídeo que você gostaria de assistir, que eu tento estar trazendo esse vídeo para vocês. No mais, um bom estudo, foquem no TCC de vocês. Se precisar de ajuda, entre em contato para que a gente possa estar tentando fazer alguma forma de ajudar o mais rápido possível. No mais, um abraço, tudo de bom para vocês.